Olá, queridos irmãos, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Mais um dia se passa e cada dia que passa, mais nos aproximamos da presença do Senhor nosso Deus. A vinda de Jesus se aproxima, os sinais dos tempos estão aí mesmo, né? E uma das coisas que o Senhor nos recomendou, olha, é que você deve vigiar. Vigilância é, na realidade, um fator preponderante na vida de todo cristão, de todo servo de Deus. Isso aqui é imprescindível, é um ingrediente que não pode faltar na vida do cristão. É justamente esta confiança, essa esperança, essa vigilância. Porque um pequeno cochilo às vezes é suficiente para derrotar um gigante, que aparentemente é um gigante na fé, né? De maneiras que o dom da vigilância é tão importante como qualquer outro. E nós que estamos aqui como atalaia do Senhor, pregando a sua palavra, anunciando as verdades eternas, procurando alcançar os perdidos deste mundo, nós não podemos fazer como o apóstolo São Paulo declarou certa ocasião, né? Salvar a outros e depois eu mesmo vir a ser desqualificado. Isso seria realmente uma incoerência muito grande da nossa parte. De maneiras que precisamos estar atentos, porque aquele que disse que vem virá e não tardará. Quando nós olhamos para a situação do mundo que nós estamos atravessando e vendo a agonia existente no planeta Terra, quando uma situação como essa que nós estamos atravessando tira o sono de tanta gente, angustia muitas pessoas, transtorna a tranquilidade, a paz de outras. Imagina só, nós não estamos ainda na grande tribulação, né? Nós não, porque acreditamos que a igreja ela será tirada da terra antes da grande tribulação. Agora você imagina, se já estamos vendo esse vislumbre do que é que vai acontecer naqueles dias, calcule quando chegar esse período depois que a igreja ela não estiver mais aqui na terra, hein? Você pode imaginar o que significa isso? Hoje você tem um local onde se abrigar, onde adorar a Deus, onde buscar. Imagine depois que a igreja não estiver mais aqui e as pessoas estiverem correndo de um lado para outro em busca da palavra e não acharão. Hoje, a palavra está sendo pregada em muitos lugares da terra, né? Deus ainda tem os seus atalaias que pregam a palavra genuína, a palavra pura, sem esse ingrediente de misturas para querer provocar no coração do homem o impacto que não é aquele proporcionado pelo Espírito Santo, mas estamos caminhando justamente para esses momentos finais. O profeta declarou certa ocasião que dias virão em que haverá fome e sede da palavra. Os homens buscarão a palavra, viajarão de mar a mar, mas não acharão, né? Não acharão. Hoje, nós já estamos vendo isso. Tem dias que você vai a um local para ouvir uma palavra de Deus, chega lá, vai ouvir um teatro na igreja, vai ouvir uma peça, vai ouvir alguém discursando, vai ouvir um programa de A ou B. Então, hoje, já se verifica mais ou menos isso. Agora, calcule, quando não tiver mais pregador na terra, quando não tiver mais os evangelistas, os missionários, calcule só o que é que estará acontecendo com este mundo. Mas, irmãos queridos, a nossa proposta para hoje, falando sobre os sinais dos tempos, desta série que nós estamos falando sobre estes acontecimentos dos tempos do fim, nós iremos falar hoje sobre o quarto item dos sinais dos tempos, que é a abominação desoladora. A abominação da desolação.
O que vinha a ser esta abominação? O que vinha a ser essa abominável desolação? Nós vamos meditar aqui na Escritura Sagrada e aos poucos nós vamos chegando lá, tá? E eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo que estamos tratando aqui esses dias, que é Mateus, o capítulo de número 24. E neste capítulo 24, nós encontramos aqui no versículo de número 15. Observe o que diz aqui a palavra de Deus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Abominável da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Uma das coisas que nós precisamos pesquisar e procurar saber é que lugar santo é este, hein? Que lugar santo é este que nos mostra a Bíblia Sagrada, onde naturalmente isto vai ocorrer, ou onde vai acontecer esta abominação desoladora. Quando nós falamos aqui de lugar santo, o que logo nos vem à mente, e é a realidade, é justamente o templo dos judeus, o templo que é o lugar de adoração, ali onde estava o lugar santo e o santo dos santos. Você sabe que o tabernáculo inicial, o primeiro tabernáculo que existiu de adoração, era feito naturalmente pelos patriarcas, quando eles não tinham assim ainda um local. Eles faziam o altar ao ar livre, o altar onde eles ofereciam sacrifícios a Deus, no altar. Onde eles chegavam, montavam um altar. Se aproximavam de um local de mudança, um altar. E ali eles adoravam a Deus, ofereciam as suas ofertas ao Senhor. Até que veio a época em que eles construíram o tabernáculo móvel, aquele tabernáculo no deserto, aquele tabernáculo que montava e desmontava. Por quê? Por que era o tipo de um tabernáculo dessa natureza, que montava e desmontava? Porque naquele tempo, o povo de Israel, eles tinham uma vida nômade, eles não tinham um lugar certo, eles peregrinavam pela terra, né? Então eles estavam aqui hoje, então montavam o tabernáculo, e aquele tabernáculo com todo o seu aparato, onde estava a cerca, que era o átrio, logo que você entrava ali estava o altar do sacrifício, a pia de cobre, adentrava-se ao tabernáculo, que tinha aproximadamente 12 metros de comprimentos por 4 metros de largura. E quando entrava na primeira parte do tabernáculo, estava ali à direita a mesa do pão, dos pães da proposição. À esquerda estava o candeeiro de ouro. E logo mais perto da cortina estava o incensário. E depois da cortina estava a Arca da Aliança no lugar santíssimo, no lugar santo do tabernáculo. Aquele tabernáculo, ele serviu para os judeus durante todo o período da sua peregrinação pelo deserto, né? E aquilo era o centro de adoração, era o local da manifestação de Deus aos homens aqui na terra. Até que, finalmente, o povo conquistou o seu território e estabeleceram a sua cidade. E no tempo áureo da nação judaica, quando Davi ele angaria todos os recursos para a construção do templo, ao ponto do povo estar tão entusiasmado que trouxeram tantas coisas que Davi chegou ao ponto de dizer: basta, chega.
Nunca ouvi ninguém dizer isso na história da igreja, né? Sempre a igreja está pedindo cada vez mais e mais. Mas ali chegou uma época que o coração do povo se moveu porque eles queriam um local de adoração, então trouxeram. O coração deles se moveu de uma maneira especial. Deus preparou ali os homens para cuidar daquilo e Davi não teve a oportunidade de construir esse templo, mas o seu filho Salomão, ele foi e construiu o grande templo de Salomão, que era o orgulho, a suntuosidade daquele local, da manifestação de Deus, onde dia e por dia ali estavam os sacerdotes, os levitas, recebendo as ofertas, oferecendo sacrifícios, celebrando as festas. E aquele templo, ele serviu por muitos e muitos anos para os judeus da face da terra. Até que chegou a época em que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo, ele pegou os utensílios sagrados do santuário, levou consigo, destruiu a cidade, o povo foi levado para o cativeiro, e acabou-se. E agora? O templo estava em total ruínas. E aquele templo, ele passou aproximadamente, aquele local, o povo no cativeiro, eles passaram aproximadamente 70 anos no cativeiro. Até que um dia, o profeta Daniel, ele lendo os escritos, as profecias de Jeremias, ele pôde observar que o tempo do cativeiro era de 70 anos, né? E ele começou a confessar os seus pecados, o pecado do seu povo, para que Deus fizesse valer a sua palavra de que um dia o seu povo retornaria à sua cidade. Então isso aqui foi algo realmente movido pelo Espírito de Deus, porque veio ali Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, aqueles homens que estimularam o povo, colocaram mão à massa e começaram a reconstruir aquele templo. Com muita dificuldade, porque os recursos eram poucos, paupérrimos, e quase que para a obra devido às perseguições. Foi quando entra em cena o profeta Ageu, ele dá uma injeção de ânimo naquele povo, dizendo que simplesmente porque eles pararam a construção e foram cuidar do que era seu. Pararam de reconstruir o templo e foram cuidar das suas casas, da sua plantação, da sua criação, tudo muito bem. Então, naquele momento, o povo, quanto mais trabalhava, mais pobre ficava. E foi quando Ageu chegou e mostrou aonde estava o problema. Porque aquele povo, eles trabalhavam, ganhavam e colocavam um saco furado, um saco sem fundo. E disse naquele momento Zacarias, sabe por que acontece isso? Por causa da minha casa que está desprezada. E o profeta, ele fez isso por 3 vezes naquela hora, mostrando que a miséria, o sofrimento, é porque eles haviam relegado a construção a um segundo plano. E naquele momento ele chegou a dizer, olha, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, pode buscar madeira, vamos reconstruir, porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. E foi aí que o povo tomou ânimo e o templo foi reconstruído, não com aquela suntuosidade do templo de Salomão, não, mas modesto, com recursos menores, mas reconstruíram. Aquele templo, ele ficou em pé, serviu de adoração durante a época do período interbíblico, o período dos Macabeus. Sofreu muitos reveses no primeiro século antes de Cristo, estava realmente deteriorado. Foi quando, naquele momento, Herodes, para angariar a simpatia dos judeus, ele foi e restaurou o templo lá em Jerusalém, que voltou a ser aquela glória onde os judeus podiam adorar e servir a Deus, né? Só que Herodes, como todo bom político, ele quer fazer obras para que a população veja.
Então diz ele, para que fazer tanta beleza do lado de dentro que só o sacerdote é que vai entrar uma vez por ano? Tem que fazer algo por fora muito lindo para que todos vejam. E lá está, em cima do Monte de Moriá, aquele templo, né, adornado de ouro, e aquilo era visto a quilômetros de distância. E aquele templo foi o templo que Jesus Cristo, ele entrou. Ali está a glória de Deus entrando no templo, que era o Senhor Jesus Cristo. Ele, naquele momento, quando ele chega, a casa tinha se transformado em casa de negócios. Jesus expulsa os vendedores dali, limpa para que o templo continuasse na sua missão na face da terra, né? De vez em quando é preciso fazer uma coisa dessa, fazer uma limpeza de comércio, da indústria, e dentro da igreja, do sistema bancário, das cobranças, e que você dá isso e vem aquilo, faz da casa de Deus um verdadeiro estabelecimento mercantil. E o Senhor expulsou aqueles elementos dali e a casa pôde continuar. Bom, aquele templo magnífico, reconstruído por Herodes, ele perdurou até o ano 70, quando o general romano, o general Tito, mais uma vez, ele, para acalmar a rebelião dos judeus daquela época, ele invadiu Jerusalém, incendiou a cidade, destruiu o templo, e aquilo que Jesus havia dito, que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubado, né? E como de fato, quando o fogo bateu no templo, que ele foi destruído, o calor foi tão grande que o ouro que adornava o templo derreteu. E os romanos queriam ouro, então eles começaram a arredar as pedras para ir buscar o ouro que tinha se entranhado na terra naquele momento. Não ficou pedra sobre pedra. E conclusão, o templo dos judeus parou. Não tem mais sacrifícios do dia do Senhor, não tem mais o sacrifício da ovelha, não tem mais aqueles rituais que existiam no templo. Existem hoje algumas festas que não dependem do templo, que eles fazem, como festa do tabernáculos, como as festas do Pentecoste, tudo muito bem, mas o sacrifício, até a novilha vermelha que teria que ser sacrificada, nunca mais nasceu uma ovelha vermelha, uma novilha vermelha em Israel. Incrível, né? Pois bem, e já estamos há quase 2000 anos com este templo destruído. Mas o interessante é que a palavra de Deus, ela nos mostra que quando, pois, vistes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então significa dizer que aquele templo vai ser reconstruído, ele vai ser soerguido, ele vai voltar a ter a sua glória. Quando você olha, por exemplo, o que fala aqui Daniel, no capítulo 9, versículo 27, ele declara o seguinte: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Ou seja, o templo vai retornar, o sacrifício vai ser retomado, e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, isto até a consumação, e os que determinados será derramado sobre o assolador. Ainda no capítulo 11, versículo 31 de Daniel, ele declara o seguinte: e braços serão colocados sobre ele, de que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação da desolação, abominação desoladora. Daniel ainda fala o seguinte no capítulo 12, versículo 11: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Você está entendendo? Este templo vai voltar a funcionar. Vai ser ainda a glória dos judeus, onde eles vão ter o seu local de adoração que não tem, há 2000 anos eles não têm este lugar.
Não tem, tem lá o espaço, tudo muito bem. Ele já tem, inclusive, toda a matéria da construção do templo pré-fabricada. Quando já estive em Israel algumas vezes, e quando a gente vai ali no Museu do Templo, você vai observar que eles já possuem o aparato do tabernáculo quase todo, inclusive a vestimenta sacerdotal, o menorá, o candeeiro de ouro. Ele tem todos os utensílios do sacrifício, tudo os judeus já possuem. Falta o templo, falta o momento. Agora, quando é que este templo vai ser reconstruído? O que é que vai acontecer nesta ocasião? Quem vai poder fazer isto? Hein? Uma coisa, eu quero dizer para você que é servo de Deus, a você que é crente, você que está esperando Jesus Cristo, você não vai ver a reconstrução desse templo, não. Você não vai ter essa oportunidade. Se você quiser ver o local, você pode ir ver isso hoje. Tá? Agora, o que nós lemos aqui em Daniel, no capítulo 9, versículo 27? Veja bem. Você querer fazer hoje uma reconstrução naquele local, você vai comprar uma guerra mundial. Porque aquele local hoje é um lugar sagrado dos muçulmanos. Ali está a mesquita de Omar, aquela com aquela cúpula de ouro. E logo mais à direita, no princípio aqui, está a mesquita Al-Aqsa, ou Al-Qasar, está ali a mesquita. A mesquita de Omar, ela não cabe quase nada lá dentro, né? Ela está sempre fechada, né? Eu me lembro que muitos colegas meus que já foram a Jerusalém, eles nunca entraram naquele local. Mas eu me lembro que quando eu fui a primeira vez em Israel, há 30 e poucos anos atrás, eu estava ali naquele local com um colega e só nós dois começamos a rodear aquele templo. E de repente nós observamos uma porta meio aberta. Um rapaz estava fazendo a limpeza daquele local. E quando nós vimos aquela porta aberta, nós escapulimos ali para dentro. Então eu vi a mesquita de Omar pelo lado de dentro, coisa que é muito difícil, né? E eu pude observar que ali dentro não cabe nada. Por quê? Porque no centro daquela mesquita tem a cúpula do rochedo, que eles declaram que aquela rocha foi o local onde Ismael ia ser sacrificado ali naquele momento. Eu falei Ismael, porque no Alcorão não foi Isaac, foi justamente Ismael que foi sacrificado. Então você vê aquela rocha no meio daquele prédio, daquele edifício ali. Você dá a volta pelo corredor e sai e pronto. Não tem nada, não tem nenhuma bancada, não tem um local para nada, só tem aquele local só guardando aquele local ali chamado de a cúpula do rochedo. Tá? Então aqui está aquele espaço ali. Porém, uma das coisas que tem chamado a atenção nesses últimos tempos, sabe o que é? É que aquele platô ali em cima, tá? A cúpula do rochedo, a cúpula das mesquitas, onde está a mesquita Al-Qasar e a mesquita de Omar, aquilo ninguém pode tocar naquilo, tá? Querer destruir aquilo, querer acabar com aquilo vai ser um problema muito sério. Porém, os rabinos judaicos, eles estão fazendo uma descoberta hoje interessante. Sabe qual é? Aqui está a mesquita de Al-Aqsa, aqui está a mesquita de Omar, e depois da mesquita de Omar, existe um espaço muito grande que vai terminar lá no tanque de Betesda, entendeu? Lá no final. E quando eles começaram a medir aquele espaço que está ali, não tem nada, não tem nenhuma construção, é um espaço livre ali naquele local, assim meio desprezado está ali aquele local. E eles começaram a medir aquilo. Sabe qual foi a medida que eles encontraram? Aquela medida do templo que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37 e 38, ali está a medida do local, e é justamente ali. É só passar um muro aqui, separando a mesquita de Omar e esse espaço para lá, que aquilo não tem nada a ver com o árabe. Aquilo tudo é propriedade judaica.
E é interessante ainda que quando você olha para o muro lá fora, que tem aquela porta, né? Aquela porta dourada, aquela porta fechada até o dia de hoje, aquela porta, ela dá exatamente naquele local que está vazio hoje. Só que ninguém se atreve ainda a construir coisa nenhuma. Mas quando você lê aqui Daniel capítulo 9, versículo 27, diz aqui, olha, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana de anos. Ele quem? Quem é esse que vai poder fazer uma aliança entre judeus, árabes e cristãos? Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. O anticristo. É o único elemento que vai ter essa condição de unir esses três elementos ali para realmente fazer a reconstrução daquele templo. Mas o anticristo não está na terra ainda. Ele não se manifestou ainda e nem vai se manifestar agora. Porque você sabe que para o anticristo se manifestar, tem que haver necessidade da igreja sair daqui, tá? Porque hoje ele ocupa o espaço lá em cima e quando a igreja subir, ele vai ter que descer. E quando descer, então você vai ver a ascensão do anticristo. Que é o anticristo? É um homem investido com poderes satânicos. Este elemento vai ter um poder, ele vai ter uma autoridade tão extraordinária que ele vai fazer uma aliança com as três religiões mais fortes do mundo, justamente com a finalidade de levantar o templo lá de Jerusalém. É o que diz o 9:27 aqui. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas, da metade da semana, ele fará ascensão ao sacrifício. Isto significa que aquele templo, ele vai ser reconstruído, ele vai voltar à sua pompa e à glória. Os judeus vão retornar a fazer ali os seus rituais, os sacrifícios, as ofertas, eles vão retornar. E aquilo vai ficar, Jerusalém, nesta época, vai ficar como a capital mundial de todas as nações da terra. Porque todos os judeus e cristãos e muçulmanos do mundo inteiro, eles vão querer estar naquele local. Aquilo vai ser realmente uma potência do mundo e vai ser um local de ofertas dia e noite naquele lugar. Está entendendo? Então a glória de Israel retorna com a reconstrução deste templo. Né? A humanidade em peso está com as vistas voltadas para este lugar nesta ocasião. Agora tem uma coisa. Por outro lado, esse grande líder político que está praticamente trabalhando por trás dos bastidores, conquistando o mundo para ele, então você sabe que aquele dragão com as suas 7 cabeças que vai se levantar, então praticamente esta liderança mundial que vai fazer com que as nações se unam nesse acordo que está por vir, tá? A nova ordem mundial. Então, quando ele for colocado, quando aqueles 10 reis entregar para ele o poder das nações, esse elemento vai estar com todo o poder mundial a seus pés. Ele vai ser endeusado. Ele vai ser aclamado, porque ele vai chegar numa hora em que o mundo vai estar numa situação caótica. E ele vai chegar para dar solução aos problemas da humanidade aqui nessa ocasião. E é justamente a capacidade, a sabedoria e o domínio que ele tem, ele vai poder fazer isso. Estabelecer uma moeda única, uma religião única, enfim, uma adoração centralizada, isso tudo ele vai realizar. Mas você pergunta, pastor Jorge, e o templo? E o templo? Os judeus estão trabalhando, eles estão oferecendo seus sacrifícios, eles estão prestando suas ofertas, eles estão seguindo o seu ritmo. Agora, eu só quero que você observe uma coisa, eles estão ali, mas estão com um pé atrás. Olha o que Mateus capítulo 24, versículo 15 declara em diante.
quando você vê o abominável da desolação no lugar santo qual é? O templo que vai voltar a funcionar, tá? Que vai voltar a ser o centro de adoração. De que falou o profeta Daniel no lugar santo? Lá, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve, desde que do princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá depois. A grande tribulação, que vai se desencadear justamente depois de 3 anos e meio. Porque na metade da semana ele vai romper com tudo. O anticristo vai romper com todo o sistema, porque ele vai chamar a atenção para si mesmo nesta hora. De que maneira? Como é que ele vai começar? Já tinha liderança política, mas agora o fator principal, que é a liderança religiosa, ele já vem trabalhando nisso há muito tempo. Olha o que diz a carta aos Tessalonicenses, na segunda carta que o apóstolo São Paulo fala, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Preste atenção o que ele declara. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha bem, sem que antes venha a apostasia. Apostasia, você já ouviu o estudo lá vez passada? Justamente a apostasia é a ausência de fé, é o abandono da fé, é a carência da fé. E quando eu falo aqui de fé, eu não estou falando de fé em Buda, fé em Confúcio, fé na Senhora, fé naquele... Não. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé no Deus vivo. Esta fé, ela vai desaparecer da terra. Esta fé vai sair da terra. Por quê? Porque quem é que tem fé? É a igreja. Quem é que tem fé? São os crentes. E quando os crentes forem arrebatados, que este é o maior freio para que o anticristo se manifeste, é a fé. Porque ele sabe que a fé é uma das armas mais poderosas que a igreja tem. A fé em Deus, que move o braço de Deus, que muda as circunstâncias e que pode eliminá-lo, principalmente quando se trata do poder que a igreja possui. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente, o reino de Deus chegou até você. O reino de Deus se caracteriza pela autoridade espiritual contra as forças malignas que você tem. E o anticristo, o Satanás, ele não vai querer se manifestar enquanto a igreja estiver aqui na terra. Então a igreja vai ser tirada. E quando a igreja for tirada da terra, a fé vai com a igreja. Conclusão, a apostasia completa vai tomar conta do planeta Terra. Apostasia completa. Então, como diz aqui, ninguém de maneira alguma vos engane. Porque Jesus não vem agora, não. Ele não vem com a igreja aqui, não, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então a igreja tem que sair daqui. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Só então é que ele vai poder se manifestar. Meu filho, não adianta você andar, olha, o anticristo já está ali, o anticristo já está lá, ele já está operando em tal lugar assim, assim. Se a igreja está aqui, ele não pode se manifestar. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Aí diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O problema dele é com Deus. E a igreja, como seu porta-voz aqui na terra, é o adversário. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer
Deus. No tempo de Antíoco Epifânio, ele cometeu uma abominação no templo. Qual foi? Oferecer uma porca, um animal impuro para os judeus. Oferecer uma porca no santuário lá de Jerusalém. Mas aqui, o anticristo, ele não, a abominação desoladora dele não é ele colocar um animal impuro para ser visto. Não, é ele se ostentar como se fosse Deus e entrar no templo e se assentar e exigir adoração como se fosse Deus. Isto para os judeus é uma abominação desoladora. Aqui está o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Então o templo vai ser reconstruído, o material já existe, o momento não é este agora, a igreja ainda está aqui na terra, então só depois virá a reconstrução desse templo, que ele vai voltar a ser a glória da adoração mundial. Você vai ver que Israel está trabalhando, estão restaurando, estão se aproximando, ali tendo a sua capital, tudo muito bem. Agora, quando o que falta é o templo? O templo. E quando esse templo for reconstruído, você vai ver judeus de toda parte do mundo, tá? Emigrando para Israel. Vai ser realmente a glória do futuro. E é justamente o anticristo quem proporcionou esta construção. Foi ele, recursos, tudo veio dele, tudo muito bem. A autoridade veio dele, foi ele que uniu as 3 maiores religiões da terra. Ele fez uma aliança com muitos por uma semana, mas no meio da semana, é aí que está o negócio. Quando ele vê que o nome dele está no cenário do mundo, que não tem mais a igreja para se opor às suas ideias, então, nesta hora que ele se sentiu endeusado, a humanidade carregando ele, os reis da terra deram para ele todo o seu poder. Ele disse agora, ele sempre quis sentar no lugar de Deus, quis. Quando você lê o livro do profeta Isaías, no capítulo 14, você vai ver ali, quando diz a Bíblia Sagrada, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas das nações, tu que dirias contigo mesmo, eu subirei ao céu, no monte santo do Senhor eu me assentarei. Ele vai se sentar, não no local onde Deus está, mas no templo aqui em Jerusalém, ele vai adentrar. E quando os judeus virem isto acontecer, você sabe que judeu não aceita isso. Um homem ser Deus. Nas vezes que eu estive em Jerusalém, uma ocasião, nós tivemos como guia lá em Israel um judeu que falava muito bem o português, chamava-se Jacó. Aquele homem, ele era um catedrático em cristianismo. Que você sabe que para ser guia em Israel, tem que ter um curso superior, né, na área. E aquele homem andou conosco 8 dias. Ele não levava um apontamento, não levava uma Bíblia, nada, mas aquele homem tinha tudo. Aqui Jesus fez isso, aqui Jesus passou por aqui aconteceu o milagre e tal, ali aconteceu aquilo. Ele sabia explanar tudo, as palavras, inclusive, que Jesus Cristo disse. Aí um dia, eu estou lá no hotel e estou sentado, daqui a pouco ele vem e senta perto de mim. Aí eu aproveitei. Eu disse, Jacó, você é um catedrático em cristianismo. Você sabe tudo sobre Jesus de Nazaré. Você pode explicar qualquer coisa que Jesus Cristo fez. Você reconhece o poder que ele operou. Mas eu pergunto para você nesse momento, o que é que te impede de aceitar Jesus Cristo como teu Salvador pessoal? Ele foi e me disse, pastor, isso aqui é uma questão cultural. É uma questão cultural. Cultural como? Porque, olha, todo judeu, quando ele entra na pré-escola, que ele começa os seus primeiros estudos, e desde ali ele já começa a ouvir esta expressão, ouve Israel, o Senhor teu Deus, ele é o único Senhor.
O Senhor teu Deus, ele é o único. E chega de repente Jesus dizendo que é Deus. Isso não entra na cabeça do judeu. Porque a vida inteira ele passou ouvindo essa expressão: ouve Israel, o Senhor teu Deus, ele é o único. E chega aqui um homem chamado Jesus, dizendo que é Deus, o judeu não aceita. A mesma coisa vai acontecer aqui durante esse período, quando o anticristo ele assumiu o comando. Até então ele não manifestou quem ele é, mas quando ele entrar no santuário, que se assentar e exigir adoração como fosse o próprio Deus, isto é um sinal para o judeu: foge, desaparece, corra, não volte, ore para que a sua fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. Isso aqui não é orientação para a igreja, não. Isso aqui é orientação para judeu. O que a igreja tem com sábado, hein? Então nós observamos que é uma orientação dada para os judeus aqui nesse tempo: fuja, desapareça, porque agora vai chegar o momento de uma tribulação que nunca houve no mundo e nem haverá jamais. É o que diz aqui, versículo de número 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de casa. Quem estiver no campo, não volte a buscar as suas vestes. Ai das grávidas, porque para uma mulher fugir, correr com a barriga grande, é difícil, né? E aquelas que amamentarem, correr com uma criança no colo, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque o judeu, ele não pode correr mais de que 1 quilômetro no dia de sábado. Então o que adianta isso, né? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, e nem tampouco haverá. É a ação do anticristo, devastadora, contra tudo aquilo que se chama Deus, aquilo que é objeto de adoração. Eu quero dizer para você que nesse momento a perseguição aos judeus vai ser incrível. E também um outro grupo, sabe qual foi? Os crentes que não subiram, os rabiscos que foram deixados para trás. A perseguição virá sobre eles agora, vão ser decapitados, vão ser mortos. É a angústia de Jacó. Você está entendendo? Mas aonde está a abominável desolação do lugar santo? O lugar santo, nós é o templo, e a abominação qual é? É um homem chamado anticristo se assentar ali e exigir adoração como se ele fosse o próprio Deus. Isto para o judeu é uma abominação desoladora. É o abominável da desolação no lugar santo. Então quem lê, entenda. Por isso, irmãos queridos, o templo vai ser reconstruído. A você que é crente não vai ver isso acontecer. O anticristo vai ser ainda o governante supremo deste mundo, tá? Porque ele tem feito uma trama incrível que você, se você for um estudioso, se você começar agora a estudar sobre a questão da nova ordem mundial, se você observar nesse momento os globos da Terra dividido em 10 blocos, o bloco europeu, o bloco do NAFTA, o bloco asiático, o bloco daqui do Mercosul, em que o Brasil está, são 10. E a liderança desses 10 blocos, que são os 10 chifres, é que vão entregar na mão de Satanás o poder, e essa nova ordem mundial vai ser comandada por ele. Então, você precisa, na realidade, estar preparado. O cenário do mundo está pronto, o palco está preparado, faltando simplesmente que seja retirado aquele que o impede, para que ele se manifeste e tome conta do globo da terra. Agora, irmão querido, eu prego esta palavra não para causar pavor em ninguém, terror em ninguém, não, mas para despertar você. Porque as coisas estão caminhando como o Senhor tem falado. Esses dias você tem visto as minhas lives justamente sobre os sinais dos tempos, tá vendo? E o que está acontecendo hoje no mundo são isso, sinais. O que você está vendo hoje, uma epidemia, isso aqui é um sintoma, isso aqui não é. Isso aqui é apenas uma amostra grátis do que vem pela frente,
Está entendendo? Isso é apenas uma pequena demonstração do que virá pela frente. As potências do mundo estão preparadas belicamente para mandar um teleguiado para destruir uma nação lá não sei aonde, para destruir um navio não sei aonde, a quilômetro de distância ele manda uma bomba atômica que destrói quem eles querem. Estão preparados com teleguiados, com mísseis, canhões, com metralhadoras. Não estão preparados para enfrentar o exército de vírus que está aí. Estão preparados para tudo. Era como o Egito, a maior potência daquela época, não estava preparada para lutar contra moscas, contra rãs, contra gafanhotos. Deus usa as coisas fracas e frágeis dessa vida para confundir as fortes, as poderosas. E também para dizer para todos esses grandões que estão aí: olha, quem manda aqui sou eu. Esconda a cara, coloca uma máscara, porque nem o rosto vocês podem expor. Potência que quando falam treme as nações. Estão aí agora acuadas, sem poder fazer absolutamente nada. Irmãos, as coisas estão se afunilando, tá? Está chegando a hora. O tempo do fim. Os sinais que você está tendo hoje são do tempo do fim. Olha bem. Agora, antes que chegue o fim da atual dispensação, a igreja vai ser tirada antes. Então, ela pode ser tirada a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer hora, a qualquer instante, ela pode ser tirada da terra. Não depende de nada. Se você quiser dizer, olha, Jesus não pode vir porque o mundo não foi evangelizado ainda. Quem foi que disse isso? Você está querendo marcar tempo aqui para Jesus voltar? Não. Não existe nada aqui. A Bíblia declara que ele vem como ladrão. O ladrão avisa quando vai roubar alguém? Não. Ele vem como ladrão. Quando dá fé, já foi, já levou. O bandido já levou o que tinha. Então, irmão querido, o que eu falo é para você despertar, manter a sua fé em ação, segurar na mão de Deus e prosseguir na sua vida, glorificando o nome do Senhor. Não te esqueça um só momento. Ontem, quando nós falamos aqui para vocês, justamente sobre o pecado da indiferença, é que o mundo está totalmente indiferente para as coisas de Deus. Tá? As coisas de Deus são relegadas a um segundo plano. E você observa justamente isso que está acontecendo. É mais quem cuida da sua mansão, do seu castelo, é mais quem cuida do seu império, é mais quem cuida de levantar o seu nome. Deus é o ópio do povo, como disse o cidadão no ano passado. Né? Então, o que nós precisamos entender, irmão querido, é que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar. Tá? Não buscar as coisas em primeiro lugar e o resto, a sobra. Olha, se eu não estiver muito cansado, hoje eu vou ao culto. Se eu não estiver muito atarefado, eu hoje vou à igreja. Tá? Dá o resto para ele. Cuidado, é um perigo. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu te peço esse momento pelo meu irmão que está me ouvindo nesta hora. Desperta, Senhor, o teu povo. Desperta de uma maneira grandiosa para que glorifique o teu nome. Para que esteja na tua presença, Senhor. Sem estar barganhando nada com Deus, mas estando na plena confiança de que Ele é Deus, de que Ele é soberano, de que Ele é o Senhor. Ajuda esse meu irmão, Senhor, a ter a sua fé revigorada, a sua vida espiritual renovada e que ele possa ter essa confiança no Senhor cada vez mais estimulada pela tua palavra. Abençoa esse pai, essa mãe, esses filhos, essa família. Eu te peço pela saúde de cada um deles, daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão doentes, né? Pelo Miqueias, Senhor, que ainda não tivemos notícia que eles tenham se acordado há quase 2 semanas, que não volta à realidade da vida, que o Senhor possa estar operando na vida deste moço e tantos outros que
nos pedir oração e que temos tido notícia que estão sendo recuperados, que haja uma recuperação perfeita para esses irmãos que estão doentes, em convalescença, aqueles que fizeram cirurgia e estão sendo curados. Meu Deus, ajuda essa família, ajuda, dá mais união ao teu povo, dá mais amor a este pai, a esta mãe, a este casal, a esta família, Senhor, e mais confiança de que o Senhor está no controle da situação. Nada foge ao teu conhecimento. Eu te peço ainda pelas igrejas aqui no estado de Campinas, abençoa as igrejas, Senhor, teu povo, que estão nesse momento em suas casas, que não cesse a sua oração, a sua meditação na Bíblia, que não cesse o seu louvor, mas que possam continuar. Abençoa os pastores, que mesmo à distância estão alimentando o rebanho, Senhor. Ajuda a cada um a fazer o seu trabalho de maneira especial. Para isso, o Senhor tem deixado recursos para que cheguemos hoje nos lares, sem precisar dos irmãos sair de casa. Sabemos que é bom estar presencialmente numa igreja, ali ouvindo coral, ouvindo uma banda de música, ouvindo as pregações. Não tem coisa melhor, mas o Senhor mandou, por alguns momentos, você se recluir até que passe esse vendaval. Meu Deus, também te peço nesse momento, pelo Brasil, pelas nossas autoridades constituídas, Senhor. Creio que o Senhor está no controle perfeitamente. O Senhor não perde o controle de nada. Nada. Aquilo que o Senhor tem decretado, aquilo se cumpre, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Senhor. Nós temos perfeita convicção de que este nosso presidente, ele é fruto das orações do teu povo, Senhor. E as orações que colocaram ele ali, são essas orações que vão sustentá-lo ali. Por isso, conserva a saúde do teu filho, concede sabedoria na solução dos problemas, Pai Celestial, ajuda a enfrentar esta situação que estamos atravessando e tenhamos soluções para os problemas. Meu Deus, te pedimos pelos demais setores da política nacional e que o teu nome e os teus anjos estejam guardando este país. Eu te peço ainda pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, meu Deus, guarda cada um debaixo da tua potente mão. Olha para o Jonathan, que está ali em Portugal, completando hoje mais um ano de vida. Abençoa o meu neto que está ali, Senhor, concedendo a ele a tua graça e a tua bênção, Senhor, fortalecendo a sua fé e fazendo dele um instrumento para a glória do teu santo, eterno e precioso nome, Pai. Abençoa, Senhor, guarda, dirige tudo pela tua infinita bondade. Abençoa o nosso trabalho aqui em Campinas, o Instituto Bíblico, Senhor, aqui que estamos privados das nossas aulas presenciais, mas os teus filhos estão estudando com as videoaulas que estão sendo mandadas todo o tempo, Senhor. Que eles possam aproveitar esses momentos, abastecer, porque quando terminar isso vão ter que colocar em prática e tem tanta coisa pela frente, meu Deus. Ajuda-nos, Pai. Assim nos conceda, abençoa o nosso pão de cada dia, aqueles que estão desempregados, supre a necessidade dos teus filhos e nos dê a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e poderosamente bem, irmão querido. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus.